Deram a do Alonso com o Julius Walker, mas para mim a do Jean Matsumoto foi a luta da noite. Merecia os $50 mil ali, os dois. Vamos começar falando dessa luta, então, já que aqui começar. não tem regra para porcaria nenhuma. Bora. Cara, serei bem incisivo. Para mim, o Jean Matsumoto foi garfado. E eu te digo por que eu vejo como garfado. Porque no primeiro round, a gente viu ali a falta de fair play, de ética, de caráter e de deslealdade do Rob Fonte, que na hora do bater de luvas já meteu 1-2 na cara do moleque. Falei, porra, Sim. Veterano fazendo isso já mostra que tá cagado. Sim. Se é homem, se é lutador, se tem fair play, toca a luva, irmão. Peraí, aí começa. Não, começou roubando. E, cara, por mais que ele tenha engolido alguns jabs, o tempo que o Jean passou dominando, e, de novo, grappling também é dano, só que parece que os juízes não entendem isso como... Se ser colocado para baixo, como ele foi, na minha opinião, conta como dano. Sim. Montar, amassar, bateu por cima. Ele passou mais da metade da luta dominando e gerando dano. Pressão é dano, por mais que não seja o dano de um soco ou de um chute. Senão, daqui a pouco, não há grappling. Por mais que a gente entenda que o show é conduzido pelos strikings, que o nocaute é o ápice da parada, o grappling é parte da luta. O UFC começou com o grappler, Royce Gracie, mostrando pra gente a efetividade de tudo isso. E numa boa, cara, foi ignorado. Foi ignorado. O round teve gente falando, não, mas o cara cortou o rosto dele. Entendam, as lutas no UFC são julgadas round a round. Acabou um round, papeleta vai embora, marca o outro round. Primeiro round, que foi o round da confusão, que 2 juízes deram pro Rob Fonte, e quem que deu pro... O Sal D'Amato deu pro Sal D'Amato, que todo mundo reclama, deu pro Jean. Foi o único que deu a vitória pro Jean. Foi o único que deu a vitória pro Jean. Sim. Então ficou claro o segundo round do Jean Matsumoto, ficou muito claro o terceiro round do Rob Fonte, isso não é questão. A questão foi o primeiro round. E o Sal D'Amato deu a decisão acertada, só que outros 2 juízes deram 10-9 pro... Cara, por mais que tenham entrado bastante jabs, o Jean deu uma aula, irmão, de wrestling, de grappling no geral. Não sei qual é a tua opinião, queria te ouvir. Todos os juízes deram o terceiro round pro Rob Fonte. Normal. O segundo round, todos deram o segundo round pro Jean. Isso aí. E o primeiro round, que foi o ponto em questão, né? Que o Sal D'Amato deu pro Jean, os outros 2 viram esse round pro Rob Fonte. Quando a gente pega a questão do controle geral, né, que é tanto a trocação, contra o grappling, contra o domínio, tempo de domínio também, o Jean com tempo de domínio alto, contando os 3 rounds, que, se eu não me engano, foram 6 ou 7 aplicadas no Rob Fonte. E eu acho que o que ditou para... Porque é complicado você deixar na mão dos juízes por isso, né? Porque o primeiro round, o início... Eu estava falando aqui com o Felipe, a gente estava trocando uma ideia antes. Falei, Felipe, aquele ato do Rob Fonte, desleal no início, ditou os primeiros 2 minutos. Foi mesmo. Os primeiros 2 minutos foi com o Rob Fonte acertando muitos golpes no Jean Matsumoto. Teve uma dança da galinha naqueles 2 bombadões que ele tomou na cara, não teve? Teve. Ele meteu uma perninha, falseou. Falei, que isso, brother? Ficou meio... Sim, eu acho que esses 2 primeiros minutos ditaram o primeiro round. Por mais que depois o Jean tenha conseguido controlar, colocar para baixo, conectou alguns golpes também. Cara, aquele toque de luvas que o Rob Fonte, se eu não me engano, foram 3 golpes limpos ali em sequência, né? Ele coloca 2 golpes rápido, depois ainda entra com mais um. E eu acho que aquela sequência inicial já deixou o Jean um pouco mais receoso, né? Verdade. Porque ele engoliu 3 golpes ali que, com certeza... Limpos, sem você esperar, bro. De um cara que é especialista no boxe, que tem um jab como a sua principal arma. Um cara que consegue mudar a movimentação. É engraçado, né? Porque o Rob Fonte, ele tem uma sequência de jab que ele consegue mudar a velocidade, ele dificulta a sua leitura nesse jab também. Então, ele conseguiu conectar esses golpes e outros naqueles primeiros 2 minutos, né? Até que o Jean consegue ir para o controle de luta, os 2 vão para a grade. E, o Jean é um grande craque. Meu irmão... Assim, eu acho que esses 2 primeiros minutos do primeiro round, eles foram cruciais para esses juízes, foram o Derek Clare e o Mike Bell, que foram os 2 que deram o primeiro round pro Rob Fonte. Cara, complicado. Eu sinceramente, eu acho que aquela falta de fair play do Rob Fonte, que eu concordo com você, acho que o cara com
com o currículo dele, com o tempo de estrada, irmão. fazer esse tipo de coisa desnecessário. Isso, para mim, também já mostrava uma certa apreensão dele. Até porque nas odds era exorbitante, né? O Jean Matsumoto era muito favorito em relação a ele. Né? Então, eu acho que tudo isso culminou no ato do Rob Font. E aí, naqueles primeiros minutos, o Jean teve essa dificuldade de encontrar essa distância também. E conseguiu controlar a distância bem o Rob Font. No segundo round, o Jean, meu irmão, se achou deu uma aula. na luta, deu uma aula, cara. Cara, no segundo round desse moleque, eu falei, meu irmão, o moleque é muito brabo. Sim, ele muito pronto. Lutador de MMA. Sim. Porra, segurava no pezinho do Rob Font para colocar ele para baixo ali, numa calma. E detalhe, muito técnico, irmão, né? uma pegada de macaco. Que e não soltava por nada, brother. Pode chutar, pode fazer, pode espernear. Até colocar para baixo, muito técnico, muito calmo, uma visão de luta. Cara... E eu acho que o terceiro round, que todos deram para o Rob Font aqui, eu acho que o que ajudou a convencer foi aquela cotovelada. E tem juiz que se impressiona, entendeu? Porque abriu um corte, ele ficou com a cara toda ensanguentada. Foi. Porque, assim, se você analisar a questão de números também, tanto de queda como de controle, eu achei o Jean superior. Sim, mas eu acho que os jabs Sim. contam muito. É a mão na cara, então, né? impressiona mais. Por isso que é complicado, né? O julgamento ele é complicado por isso. É muito difícil você ter um juiz ali que vai ter uma visão macro. Eu concordo. Porque a maioria vai ver como dano real esses golpes conectados no rosto. Então, mas porque aí ficam mais visíveis. Concordo com você, mas é aí que a gente tem que pegar no pé, porque o juiz lateral não é a maioria. O juiz lateral é teoricamente, especialista em MMA. A gente sabe que a maioria veio do boxe, da Comissão Atlética do boxe. Sim. Mas o cara tem que entender que se eu passo 3 minutos e meio derrubando, amassando, montando, batendo, cara, eu estou gerando dano, domínio, estou gerando tudo que se pede na cartilha para que eu saia vencedor. E aí, da onde ele tira o critério, que nem o próprio Rob Font acreditou que ganhou aquele primeiro round, numa boa, cara. Sim. Eu fiquei muito triste, porque eu conversei com o Jean aqui poucos dias antes da luta. Na verdade, essa luta não estava nem marcada. Era o pegaria o Cris Gutierrez, né? Isso. E eu sei o quão importante é para aquele moleque se manter invicto. Porque ele tem a maturidade de saber que não existe invencibilidade a longo prazo. A longo prazo. Você só é invencível se você não lutar o suficiente para que te derrotem. Ele sabe disso. Mas deve ser horrível para você que tem uma filosofia de vida de a derrota não é bem-vinda, ver a derrota chegando não por falta de trabalho, mas por um julgamento errado, cara. E por que eu reforço essa questão do julgamento errado? O Munil Adriano falou que recebeu ligação, não sei se do Hunter ou do Sean Shelby, falando, olha, não concordamos com o resultado e daremos ao Matsumoto novamente um top 15 para que ele tenha a oportunidade de se ranquear. O moleque estaria ranqueado na terceira luta. A terceira luta. Você tem noção do que é você ranquear na terceira luta? E a chance do Jean ele ter ido para um 12º lugar, 11º, ele estava enfrentando o 9º. Não acredito que ele vencendo ele iria ali para o 9º lugar, mas acredito que um 12º lugar, entrando no ranking ali, 15º, eu acho que já estava feliz, entendeu? Porque para ele já seria importante, mas eu estava acreditando no 12º, 13º lugar. Uma pena. Agora, não é um problema que não, assim, que é um ponto fora da curva esse dos julgamentos ruins em algumas lutas, né? Você está falando dessa questão que tem que haver a cobrança. Eu acho que a cobrança já vem há muito tempo. Inclusive, o próprio Dana White ele cobra muito isso. Sim. Reclama, deixa isso claro, expõe isso, né? Mas é algo que, cara, é corriqueiro acontecer. No UFC, a gente vê muito porque é o maior evento, o evento que está em evidência. Em outros acontece também. Até no cenário nacional aqui a gente vê isso acontecendo. E realmente é ruim, porque para o Jean era uma vitória importantíssima. Eu acho que eu concordo com ele. O tempo de perder chega para todos, né? A não ser aqueles que se retiram um pouco antes. Né? O caso do Khabib, por exemplo, a gente não sabe até quando o Khabib manteria invencibilidade. Foi um grande craque, para mim, um dos maiores que eu vi atuar, mas chegaria uma hora que alguém esperaria ele. Sim, né? É um fato. Então, cara, assim, é muito complicado, é muito complicado. Eu acho que o momento do Jean Matsumoto ter a primeira derrota chegaria, que isso é natural,
mas eu, assim, fico triste por ter sido agora da maneira que foi também. Foi uma grande guerra, para mim foi a luta da noite, disparado. Foi. Não foi Alonso Menifield e Julius Walker. Para mim, a luta deles foi a melhor. Fiquei triste, que eu sempre fico esperando os bônus saírem, né, para ver quem ganhou. Fiquei feliz pelo Jean, mas fiquei triste porque esse bônus de luta da noite não foi pro Jean Matsumoto, que seria pelo menos um acalento para o coração, né? Sim. Colocar $50 mil no bolso, né, já dá uma certa tranquilidade até para a continuidade dos treinamentos. A gente sabe que não é fácil, tem um custo, entendeu? Se o UFC cumprir com a promessa de dar novamente a ele um ranqueado, vai ficar claro pra gente que essa derrota não manchou em absolutamente nada o currículo dele. Como eu acho que não manchou, realmente. Entendeu? Não manchou. Eu acho que tem bons nomes ali que ele pode pegar no top 15. Quem? Vamos falar. Marcos Magui, Kyler Phillips, que havia perdido, inclusive, para o Rob Font também, é o 12º colocado. Acho que ele merecia pegar um Mário Bautista. Cara, E o Mário... Pô, vou te falar que o jogo do Mário Bautista com ele, o Mário Bautista teria problemas, porque... tomaria um o atraso. Jean ele tem um jogo de grinding, de desgaste muito bom também, entendeu? Eu acho que ele ia... Só que o Jean é completo, né? O Jean é completo. É aquele cara que ele faz bem o trabalho de grade, ele faz bem o trabalho de grappling, ele troca a porrada de igual para igual também. É muito técnico. E a gente tem um caso com o Mário Bautista. A gente. Aí Brasil, é contigo, né? Aí é não, contigo. Lá ele, tem um caso com o Mário Bautista contigo. A gente não fale por você. Tá muito solto. Fale por você. Puta que pariu. Você que tá metendo essa. A gente tem um caso com o Mário Bautista. A gente tem um caso mal resolvido, porra. Ele ficou espremendo o Aldo contra a grade. É esse o caso. Pô, você piorou a situação. Tá engraçaralho pra cadinho ele, né? Imagine que você está num determinado país e uma determinada rede social foi bloqueada, ou até mesmo um aplicativo que você trabalha, como por exemplo o CapCut. Com a NordVPN você consegue acessar o servidor de outro país e acessar a sua internet como se estivesse nesse outro país. A partir daí, todos os streamings, aplicativos, eventos esportivos transmitidos nesse país onde você acessou via VPN estão liberados automaticamente para você. Tudo isso por apenas R$ 8,49 nos primeiros 2 anos, com 4 meses extras. Além de um catálogo de streamings mais vasto, eventos esportivos e tudo que já citei, você tem a segurança cibernética, porque a NordVPN rastreia arquivos maliciosos antes do download e elimina esses arquivos. Fora a garantia de privacidade, sua navegação na internet fica irrastreável e todos os seus dados são criptografados a partir do momento que você usa a NordVPN. Você pode acessar qualquer coisa e ninguém irá te rastrear. Então, por R$ 8,49 você tem acesso a tudo isso. Se você não ficar satisfeito, em até 30 dias você pode cancelar, ter seu dinheiro de volta, mas esse valor é só para a audiência do ConnectCast, que clicando aqui no link na descrição desse vídeo, consegue esse desconto de 75%. Então clique agora, aproveite esse desconto, ganhe 4 meses extras e continue com a gente aqui no ConnectCast. Abraço!